na Deep e na Dark Web, gente oferecendo milhões de dólares pela cabeça do presidente americano? Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Boa tarde também aqui a toda a audiência da Auriverde. Olha, e a coisa pegou fogo, principalmente no Oriente Médio. O que está acontecendo, meu caro amigo? Olha só, nós tivemos a cúpula da OTAN, uma que estava sendo bastante aguardada e com muito temor também por conta das fragilidades das relações internacionais entre diversos membros da aliança. E no meio de tudo isso, pôde-se notar um presidente Donald Trump mais reflexivo, passando, né, uma imagem até um pouco diferente do que estamos acostumados a ver, principalmente nesse segundo mandato. E um presidente Trump também mais colaborativo com os aliados, como por exemplo a Ucrânia, entre outros pontos que já trouxe essa semana. Mas algo chamou a atenção, Serrão. O quê? O presidente Donald Trump, ele viajou na virada da noite de segunda para terça-feira para Ankara, na Turquia, no novo Air Force One, que tem uma pintura nova nas cores aqui da bandeira americana, o azul, vermelho e branco, e é um avião doado ali, foi um presente do Qatar, um Boeing 747, muito moderno, que tem várias coisas, avaliado em 400 milhões de dólares. Porém, o presidente Donald Trump, durante a cúpula, ele, como eu disse, estava mais reflexivo, falou sobre ameaças à sua vida, e quando chegou o momento de ir embora, Donald Trump saiu mais cedo do que os outros líderes, e mais, todo mundo estranhou. Ele pegou o Air Force One anterior, o azul, aquele azul que foi inaugurado por John Kennedy, o conhecido Baby Blue. Então, ele foi rumo ao Reino Unido. E no Reino Unido, ele voltou a pegar o Air Force One novo. E isso gerou diversas especulações. O presidente foi perguntado pelos repórteres que estavam dentro do Air Force One, e ele disse que não, é que eu mandei o outro na frente para o pessoal aqui da Força Aérea que está nessa base no Reino Unido conhecer o avião. Mas isso não passou assim como uma desculpa aceita por boa parte da opinião pública e insiders aqui em Washington. E aí começou o escrutínio, meu caro Serrão. O primeiro ponto foi que foi ali informado que os principais sistemas antimísseis desse Air Force One não estavam funcionando ainda, não estavam devidamente instalados. Por isso houve a troca da aeronave. Só que ainda assim, o presidente Trump estava, com 3 declarações muito pesadas sobre atentados à sua vida. Ontem à noite começou a sair a informação em todas as mídias, e isso foi um ponto de debate, principalmente no mundo anglo-saxão, aqui nos Estados Unidos, no Reino Unido, que foi descoberto um plano para assassinar Donald Trump, e os mandatários desse plano eram justamente os ayatolás do Irã. E pelo que nós podemos ver e analisar, algo muito sério aconteceu que ainda não veio à tona. O que se sabe até o momento é que foi descoberto pela inteligência da Mossad do Estado de Israel, e eles informaram a inteligência americana e o serviço secreto para que as devidas medidas de proteção à vida de Donald Trump fossem tomadas. O Washington Post, que foi um dos principais jornais, junto com The Wall Street Journal, lá de Nova York, a tratar sobre esse tema por primeiro, eles procuraram a Casa Branca. A Casa Branca informou o seguinte, que realmente eles trocaram os aviões, mas que as declarações sobre esse tema são as que o presidente Trump deu, e indicaram uma das falas mais complexas do presidente Donald Trump, que ele disse o seguinte, Serrão: minha vida, ela realmente está sempre em risco. Eu tive acesso às principais listas de eliminação por parte do Irã, e eu estou no topo de todas elas. E olha só, Serrão, a informação que nós temos, que em algumas dessas listas que circulam na Dark Web e na Deep Web, que são duas redes profundas paralelas, chega até mesmo aí a 100 milhões de dólares para quem conseguir eliminar Donald Trump. Mas a parte mais pesada da fala do presidente não foi essa, e aqui que chama a atenção de tudo. Ele disse: até aqui eu tive sorte, não sei por quanto tempo isso poderá continuar acontecendo.
Então, existe um burburinho de que algo muito sério aconteceu e que impactou o presidente, que nos últimos 2 anos já sofreu conhecidamente três tentativas de atentado contra a sua vida. Primeiro em Butler, na Pensilvânia, onde ele levou um tiro de raspão. Ele está vivo por um milagre de Deus, né? Ele virou a cabeça no momento exato e a bala pegou de raspão na sua orelha. Tivemos um segundo, onde um atirador apareceu num campo de golfe onde ele estava jogando, na Flórida. E a terceira, que foi a tentativa de invasão do jantar para os correspondentes da Casa Branca alguns meses atrás. Se puder, podemos colocar até uma quarta, onde um atirador também passou pela segurança principal do perímetro de reforma da Casa Branca e começou a disparar contra o prédio. E isso tem mais ou menos 1 mês e meio. Então são vários atentados que vêm acontecendo contra o presidente. E possivelmente aconteceu algo muito sério que talvez não saibamos por agora, mas em algum momento essa informação vai vir à tona. E o importante é que a segurança do presidente lá, atentíssima, né? Esse detalhe da troca do avião foi uma tática muito interessante, muito importante. Se verificou que lá não havia todos os sistemas de segurança disponíveis, operantes, tomou a decisão certa. Volta para o avião antigo, que aquele ali não tem erro, aquele tem todas as detecções possíveis, embora não ultramodernoso como a nova aeronave que chegou. Então, são decisões importantes, que o momento agora é de guerra. E esse ponto que você tocou, Paulo, é sério. Você ter na Deep, na Dark Web, gente oferecendo milhões de dólares pela cabeça do presidente americano, maluco pira, né? A turma quer partir para doideira. Não tem outro caminho. E acontece mesmo. E Serrão, tem um ponto importante, que essa caçada ao Donald Trump por parte do regime iraniano, ela não começa agora, né, com a eliminação do Ayatollah Khamenei, mas com o do general Qassem Soleimani, lá em 1º de janeiro de 2020, quando o Donald Trump deu a ordem para a eliminação dele nos arredores do aeroporto de Bagdá por um drone de precisão. E ali destruiu-se uma estrutura muito grande do Irã em todo o mundo. Uma rota de tráfico de armas que saía da Coreia do Norte, passava pelo Oriente Médio, Líbano e desembocava na América Latina, no tráfico de armas aí no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, em outros países, nas coligações com o Foro de São Paulo. E isso foi um baque muito grande, sem contar em outros esquemas que o Qassem Soleimani ele já atuava. Ele era como um grande operador logístico mundial de todos os crimes que o regime ali comete há muitas décadas. Então foi uma perda muito grande para o regime iraniano. Então o presidente Donald Trump, quando ele sai da presidência, ali em 21 de janeiro de 2021, ele teve segurança reforçada, mais do que outros ex-presidentes, pelo serviço secreto, justamente por ele continuar mesmo fora da presidência, sendo ali um bounty, né, como o pessoal comenta aqui nos Estados Unidos. Tinha uma recompensa pela sua cabeça e ainda tem. Provavelmente Donald Trump terá que viver dessa forma pelo resto da sua vida. Paulo Henrique Araújo, e o conflito com o Irã atual? Quais são os novos desdobramentos? Teve uma trégua novamente ou a coisa está acirrada? Você acha que pode haver aí uma retomada mais pesada do conflito por parte dos Estados Unidos, já que o Irã não estão cumprindo ali as principais ações? Ontem à noite falava-se do ataque até a uma instalação militar norte-americana do Irã. O Alex Jones passou a noite ontem tratando desse assunto lá no site dele. Centenas de milhões de visualizações tratando desse assunto. Foi verdade? Realmente isso aconteceu? Como é que está esse conflito até agora? Olha, o conflito ele está a todo vapor, como já não estava há uns 2 meses, tá? Porque no último mês ali do conflito foi aquela coisa mais devagar, quase parando, mas voltou com tudo. E acredito que essa questão que está mal explicada ainda, né, do atentado contra a vida do presidente Donald Trump, tenha muito a ver com isso, porque tudo começou a ocorrer justamente durante a cúpula da OTAN. E aí, Serrão, tem um pequeno ponto que eu preciso trazer antes. Já faz 10 dias, mas ele explica o porquê que chegamos nesse ponto, meu caro. Nós tivemos, então, o memorando de intenções assinados no dia 17 de junho no
Palácio de Versalhes, na França, por Donald Trump. Foi muito controverso, o presidente Donald Trump sofreu duras críticas, muitas aqui, inclusive da própria base republicana, e o vice-presidente J.D. Vance, que era o líder desse acordo. Uma das cláusulas ali, dentre muitas que gerou polêmica, versava que o Estreito de Hormuz seria reaberto, não teria cobrança por 60 dias, e depois deveria haver um acordo entre o Reino de Omã e a República Islâmica do Irã para definir como fica a questão da passagem. Porém, apesar do discurso público do presidente Trump, da Casa Branca, já circulava há muito tempo que o Irã estava sim cobrando pedágio, mais ou menos aí algo em torno de $1 milhão por embarcação que passava pelo estreito. E o que nós temos então? O presidente Trump negando isso, e muitos dos navios petroleiros começaram a passar pelo Estreito de Hormuz na porção da água territorial de Omã. E aí, o regime iraniano disse o seguinte: não, isso está errado. Eu só garanto a segurança se vocês passarem pelas minhas águas. O que é mais um forte indício de que sim, eles estavam cobrando, né, e estavam começando a deixar de ganhar por conta disso, por conta dessa manobra. Bom, o que aconteceu? Eles começaram a bombardear ali os navios. Eles bombardearam os navios, os Estados Unidos retaliaram os pontos de lançamento de mísseis. E aí, na segunda-feira, não é dessa semana, da semana passada, depois de 3 dias de intensa troca de fogo, nós tivemos os Estados Unidos da América e o Irã falando: ok, vamos voltar para a mesa de negociação e vamos ver o que acontece. Foram para a mesa de negociação, nada andou. Inclusive, o regime iraniano voltou para aquela estratégia de conversar em salas separadas com um garoto de recados no meio, levando, né, o papelzinho de uma sala para outra. O que, obviamente, não levou a lugar nenhum, e os iranianos se retiraram da negociação e falaram: olha, vamos cuidar agora do funeral de Ali Khamenei. Sim, ele ainda não foi enterrado, tá bom, Serrão? Olha que coisa, 4 meses depois. É tanto que o corpo dele estava circulando dentro de um caminhão frigorífico essa semana agora em Teherã. E isso levou a uma convulsão muito grande pela cidade, com diversos apoiadores do regime islâmico chegando ontem à noite, para se ter uma ideia, a abrir esse caminhão frigorífico, tirar de dentro o caixão de Ali Khamenei e começar a circular celebrando o seu corpo por toda a cidade. Tem imagens disso, são impressionantes. É uma coisa assim que parece que o pessoal estava fora de si totalmente. Bom, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o que nós tivemos? O Irã novamente começou com a retórica agressiva contra os Estados Unidos. Começou na própria segunda-feira dessa semana, ali com morte aos Estados Unidos, morte a Israel sendo gritada a plenos pulmões, bandeiras americanas sendo queimadas em praça pública e circular cartazes com um alvo na testa de pessoas importantes na política americana e também até mesmo jornalistas, como a Laura Loomer, o Ben Shapiro, o vice-presidente J.D. Vance, o senador Lindsey Graham, do Partido Republicano, que é um aliado muito próximo de Donald Trump, e o próprio Donald Trump. Inclusive, um boneco gigante, tá? Gigante, no formato de Lego, de Donald Trump, foi enforcado em praça pública, depois apedrejado e tacaram fogo. E estenderam uma faixa gigantesca para ficar assim, vista do céu mesmo. Donald Trump, você irá morrer. Isso dentro, tá, do Irã. E o que aconteceu logo em seguida? O regime iraniano voltou a atacar os navios petroleiros. E aí, na terça-feira, os Estados Unidos da América atacaram o Irã e fizeram questão de anunciar: esse é um ataque não proporcional. Ou seja, da outra vez, vocês atacaram os navios, a gente retornou com fogo da onde nós identificamos que saíram os mísseis. Dessa vez, eles atacaram pesado em várias posições. No dia seguinte, o Donald Trump, no meio dessas declarações que eu trouxe na nossa pauta anterior, ele foi perguntado se tinha acabado o acordo de paz, ou a tentativa de estabelecer um acordo de paz com o regime iraniano. Donald Trump disse que, da parte dele, sim, que são degenerados, imorais e pessoas que não dá para conversar. E que nessa noite nós vamos atacar com muito mais força. E realmente isso aconteceu, Serrão.
Entre diversos alvos, só não foi ainda a capital Teherã, devido muitos civis estarem nas ruas, tá? Por conta do funeral do Ali Khamenei. Nós tivemos instalações militares iranianas atacadas e uma ponte extremamente importante no setor norte que faz ali divisa com a Rússia. Pois é. E qual que é o grande problema? Essa ponte, ela era uma via ferroviária, sobretudo, e ali era o ponto de ligação onde eles estavam recebendo ajuda logística de armamentos e munições da Rússia e da China. Então, os Estados Unidos agora decidiram cortar as linhas de suprimentos bélicas do Irã. No meio de tudo isso, o Irã passou então a realizar ataque contra os aliados dos Estados Unidos do outro lado do Golfo, os países árabes, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait. Todos esses países voltaram sim a ser atacados. Inclusive tivemos um enxame de drones e mísseis contra um dos porta-aviões, o Abraham Lincoln, foi ali alvo também do regime iraniano, não causou ali nenhum dano ao porta-aviões de maneira séria, eles conseguiram reter praticamente todo o fogo, mas eles também tentaram atacar o porta-aviões americano. E o que está acontecendo nesse momento, Pitoli? Parece, tá, que o Irã novamente tentou o contato com Donald Trump, falar, olha, não, agora vamos conversar, deixa disso. E o Trump falou, eles me procuraram, não quero mais conversa. O ponto agora é o seguinte, Serrão, para onde isso vai? Porque antes nós tínhamos um objetivo claro. O objetivo claro era acabar com o regime iraniano, por isso que Ali Khamenei foi eliminado no primeiro dia, era acabar com o programa nuclear do Irã. Só que o Irã mostrou que ele ia ser duro na queda. Tudo bem, ele perdeu a guerra no campo militar. No campo diplomático ele estava vencendo. E o campo diplomático a coisa não andou. Voltamos ao campo militar. Qual o objetivo agora? Porque o Estreito de Hormuz voltou a ser fechado ou está ali intransitável. Por outro lado, derrubar o regime iraniano vai levar a sérios problemas. Por quê? Como você vai derrubar o regime, você vai ter que colocar um outro ou apoiar outro. E se você fizer isso, no caso dos Estados Unidos, precisa de boots on the ground, de tropas para poder estabilizar as coisas por pelo menos um ano, o que vai contra uma política que Donald Trump adotou. E a terceira opção seria ir embora e deixar as coisas como está. E aí, tudo pode se tornar um caos ainda maior e prejudicaria a imagem como potência bélica e também diplomática dos Estados Unidos da América. E Donald Trump hoje tem esse problema pela frente. São 3 opções. Existe um caminho, um quarto caminho, que o Estado de Israel, que está também com problemas com Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Donald Trump não estão vivendo o melhor momento entre eles. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, já disse: nós estamos prontos para terminar o serviço e eliminar a cúpula iraniana. Só precisamos do sinal verde para agir. Ou seja, eles querem realizar ações de eliminação dos principais líderes do Irã. E eles sabem como fazer isso e já provaram, tanto em junho do ano passado, quanto em fevereiro desse ano. E o pessoal do Hezbollah e também do Hamas que o diga, Serrão. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Israel, então, está preparada para terceirização, né? Se os Estados Unidos liberarem, eles vão entrar com todo o peso para acabar de detonar esse conflito. Então, é a etapa. Trump tentou a negociação. Parece, pelo que ele já disse, não deu em nada. Então pode ser que agora tenhamos uma radicalização do processo, né? Exatamente. Inclusive, ele foi questionado na última entrevista, antes de sair de Ankara, o seguinte, pelo jornalista: olha, presidente, o senhor disse que estava conversando com pessoas que agora eram mais moderadas, que pessoas que queriam encontrar a paz e tudo mais, o que aconteceu? Aí o presidente Donald Trump disse o seguinte: eu os conheci de verdade. Que é um momento raro de Donald Trump dar o braço a torcer. Não é normal. É o que eu disse. A postura do Trump estava muito reflexiva durante toda a cúpula da OTAN. E isso chamou a atenção. E eu fiquei alarmado, porque não é normal. Uma das características do Donald Trump é uma pessoa com ego muito inflado, né? Às vezes até de maneira exagerada. E prejudica em muitas coisas. Não foi o Donald Trump que nós estamos acostumados a ver, principalmente nesse segundo mandato, meu caro Serrão. Hoje eu não te chamei de Pitoli, viu?